Hello, hello, loves de my life. Welcome to Bem-vinda. Bem-vinda ao nosso Fala Teacher. Nosso Fala Teacher de segunda e quarta-feira. Toda segunda-feira tem aula. Toda quarta-feira tem aula de inglês. Então hoje é quarta-feira, temos aula de inglês. E toda segunda-feira eu venho com um conteúdo aqui no Fala Teacher, uma live sobre estratégias, ferramentas, mudança de mindset, tudo para ajudar você na sua fluência. Tudo que eu puder fazer para te ajudar a conquistar a sua fluência, para que você se torne uma mulher fluente, você vai encontrar aqui no Fala Teacher, alright? Eu sou a Teacher Janaína e hoje a gente vai ter uma aula de inglês muito especial, muito importante. Então, hoje na nossa aula, todas as quartas-feiras às 18 horas, a gente tem aula de inglês. E o que a gente vai aprender hoje, teacher? Hoje a gente vai aprender a fazer perguntas usando aquelas palavrinhas que em inglês são chamadas de question words. Então, a gente vai aprender... Sabe aquelas palavras que começam com WH? Então, nós vamos aprender ela hoje no nosso Fala Teacher. Então, enquanto vocês vão chegando, vou convidar umas pessoas para participarem aqui com a gente, para a gente poder dar início à nossa aula aqui, ok? Bora lá, convidar umas pessoas aqui para participarem. É isso aí. Hello, Giovana! Seja bem-vinda! You're welcome! Bora lá para nossa aula de inglês de quarta-feira. Então, deixa eu trazer aqui para vocês os slides, tá? O que a gente vai aprender hoje? Coloca já aí no seu papel e caneta a nossa aula de hoje. Vamos aprender a fazer perguntas usando as palavras que em inglês chamamos de question words, ok? Então, papel e caneta na mão aí que vai começar a nossa aula. O que a gente vai aprender? Fazer pergunta usando aquelas palavras que começam com WH. No inglês, elas são chamadas de question words. Hello, Vanessa! Hi, Adriana! Sejam bem-vindas, meninas! Bora lá que a gente tá começando agora a nossa aula. Clica aí no coraçãozinho. Antes da gente começar, vamos aquecer? Clica aí no coraçãozinho já, mostrando pro Instagram que a gente tá aqui ao vivo, que essa nossa aula é importante. Vai desculpando a teacher aí, a voz da teacher. E outra coisa, clica no aviãozinho e chama suas amigas para participarem aqui também, porque é aula de inglês de verdade, alright? Então, essas palavras que a gente vai aprender hoje você vai aprender a fazer muita pergunta mesmo. São aquelas palavras do tipo what, why, where, when, sabe? Essas palavras que você usa para perguntar. E elas são muito úteis, principalmente quando você está conhecendo uma pessoa. Primeira vez que você conversa com aquela pessoa ali em inglês. São importantes porque você vai aprender a fazer perguntas com ela. E você vai aprender também quando eles perguntarem para você em inglês, né? As pessoas que você estiver conversando, você saber responder também, tá? Então, bora lá então, porque é uma lista bem legal, uma lista boazinha aí de palavras desses question words. E vamos começar aqui pela mais famosa de todas. Quem nunca ouviu essa pergunta aqui? What's your name? What's your name? Qual o seu nome? Então, começa aqui com um question word. Então, a gente tem aqui o question word what. What, ok? Então, o que significa o what? Ele tem dois significados, na verdade, né? Tanto pode significar o que, como qual. Então, quando você já pergunta, né? Pergunta que você com certeza já sabe há muito tempo, é perguntar what's your name? Que você está perguntando qual o seu nome. Então, what significa qual. Mas também pode significar o que. Então, assim, ele é o primeiro question word que eu trouxe aqui, porque com certeza você vai usar muito. É um dos mais comuns, é o mais famosinho de todos eles, que é o what. E eu trouxe aqui alguns exemplos de perguntas para você anotar aí, para você usar, para você praticar essas perguntas. Então, lembra que o what significa qual ou o que. Então, a gente tem a primeira pergunta, what's your name? Tudo certo, né? Ai, a minha garganta não tá boa, mas bora lá assim mesmo. Que aula é aula, né? Depois aqui a gente tem uma outra pergunta também muito usada, muito útil para você, que é
What do you do? Você está perguntando, o que você faz? Então, você acabou de conhecer uma pessoa. Então, com certeza, você se apresenta, pergunta o nome dela. E uma das coisas, obviamente, que você vai perguntar é, o que você faz? A gente está falando aqui de profissão. Então, em inglês, essa pergunta é, what do you do? What do you do? O que você faz? Tá? Mais uma pergunta aqui também, que você pode querer saber o que a sua mãe faz. E aí eu trouxe aqui porque você pode variar, você pode perguntar sobre qualquer pessoa. O que o fulano faz? O que a sua mãe faz? O que seu pai faz? O que seu marido faz? Que seria então, what does your mother do? What does your mother do? O que a sua mãe faz? Com o que ela trabalha? Ok? E aí você pode trocar, você pode perguntar o que seu marido faz. What does your husband do? Ok? Então, essa é a terceira pergunta, terceiro exemplo de pergunta, tá? Outra pergunta aqui. What do you like to do on the weekend? What do you like to do on the weekend? Quero saber mais sobre você. O que você gosta de fazer no fim de semana? Então, você está conhecendo a pessoa. São perguntas muito úteis nesse primeiro contato. Então, você demonstra interesse pela pessoa. Você demonstra que você está conectado ali com ela naquele momento daquela conversa. E aí, você já está sabendo o seu inglês. Você está conseguindo praticar um pouquinho. Então, você vai perguntar. What do you like to do on the weekend? O que você gosta de fazer no fim de semana? Ok? E por último, what do you like eating? What do you like eating? O que você gosta de comer? What do you like eating? Ok? Então, aqui tem alguns exemplos para você ver quais os lugares aqui que você poderia usar o what para fazer pergunta, tá? E uma coisa que eu quero já além de te ensinar a fazer pergunta usando esses question words, eu quero te ensinar também a como memorizar. Como é que você vai fazer para não esquecer o significado de cada um desses question words? Você vai memorizar uma perguntinha. Então, você vai fazer tipo assim, what's your name? Tem aquela pergunta, né? What's your name? Que significa qual o seu nome. Então, what é qual? E aí já vai te ajudar muito a entender ali, a memorizar aquela palavra ali que você quer saber. Então, você vai saber que o what é qual. E também significa o quê? Mas então, aprende já desde agora essa dica. Fica com essa dica que é muito importante, que vale tanto aqui para o que nós estamos aprendendo hoje, quanto também para você memorizar qualquer palavra. Não decora uma lista de palavras. Decora uma palavra em uma frase. Então, você está aprendendo, por exemplo, aqui. Vamos ver uma palavra nova aqui, weekend. Então, vamos imaginar que você está aprendendo o que significa weekend, fim de semana. Então, o que você vai fazer? Você vai formar uma frase com weekend. Principalmente, procure fazer essa frase sobre você. Então, por exemplo, assim, weekend, fim de semana, eu vou fazer uma frase sobre mim. Eu vou falar assim, eu assisto filme no fim de semana. Então, aí você vai memorizar. I watch movies on the weekend. E aí você vai conseguir memorizar, porque você aprendeu a palavra em uma frase e numa situação sobre você. Então, você vai aprender weekend é fim de semana e eu falo uma frase sobre mim. I like watching movies on the weekend. Eu gosto de assistir filmes no fim de semana. E aí você vai memorizar. Então, é assim que você memoriza palavras novas. E é assim que você vai fazer com essas palavras que a gente está aprendendo aqui agora. Ok? Então, você vai usar um exemplo. Então, what, para você lembrar, você vai colocar what's your name? Então, você vai lembrar que é o quê? Ok? Então, esse é o nosso primeiro question word. Deixa eu trocar aqui pro próximo. Which. Então, o nosso segundo question word aqui que a gente vai aprender, printa a tela aí ou anota tudo direitinho para você lembrar, ok? Which, ele é muito parecido com what, porque ele também significa o quê, tá? Mas which, ele tem o significado de o quê? Quando você quer perguntar alguma coisa, mas quando você tem opções. Quando você traz opções. O what, ele tem um sentido amplo. Qual? O que? Sabe? Num sentido amplo. Mas quando você quer perguntar alguma coisa que você tem opções, então não é qualquer coisa do mundo, qualquer coisa da vida, então você vai usar o which.
For example, which color do you like most? Que cor que você mais gosta? Qual que é a cor que você mais gosta? Tá vendo? Então tem opções. Você pode responder fruta? Não. Você pode responder objetos? Não. Você vai responder cor. Então tá aqui dando opções. Então which é qual ou que, quando você tem opções limitadas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a segunda pergunta. Which would you like to eat? Pizza or pasta? Então, o que você gosta de comer? Pizza ou macarrão? Então, tá vendo que você tem opções? Então, nesse caso, ao invés de você usar o what, você usa o which. Então, você vai perguntar, which would you like to eat? Pizza or pasta? O que você gostaria de comer? Pizza ou macarrão? Tá vendo? Porque tem opções, tá? Outro exemplo. Which fruit do you like? Apples or pears? Então, a mesma coisa. Que fruta você gosta? Maçã ou pera? Então, quando tiver opções. Claro que você pode usar o what. Se você quiser perguntar com what, no problem. Is that okay? Mas, vamos sair daquele inglês ali, the books on the table. Vamos aprender umas coisas novas? Então, passa a usar o which para esses casos, tá? Quando você tem opções. Outra pergunta aqui, outro exemplo que eu trouxe para você. Which city is she from? De que cidade ela é? Paris or London? Paris ou Londres? Which city is she from? De que cidade ela é? Tá? Então aqui estão vários exemplos de perguntas, várias ideias de perguntas. Você pode anotar aí para você perguntar, né, para você já preparar aí uma conversa muito legal, muito top quando você encontrar com alguém para você praticar o seu inglês. Então você já vai ter aqui várias perguntas. Já é um bom caminho andado aí, né? Outro exemplo. Which pet does she have? Então, né, pode responder bolsa. Tá perguntando que bolsa que ela tem? Não, tá perguntando que computador que ela tem, que celular que ela tem, que carro que ela tem? Não. Então, quais são as opções de pet? Which pet does she have? Qual pet que ela tem? Tá? Or, for example, which do you want to do? Aí você fala, watch series or listen to music? O que você quer fazer? Ouvir música ou assistir uma série? Então, você pergunta, which do you want to do? Ok? Então, recapitulando, o what é o que ou qual, num sentido amplo. O which significa o que ou qual, quando você tem opções. Então, o que você vai fazer para você memorizar o que significa o which? Você vai memorizar uma pergunta. Porque aí, quando eu falo assim, nossa, which, peraí. Which, o que significa which mesmo? Gente, eu já vi essa palavrinha. Ah, eu aprendi uma pergunta. Which do you like to eat? Pizza or pasta? Which significa qual. Qual, né? O que você gostaria de comer? Significa qual ou o que? O que você gostaria de comer? Pizza ou macarrão? Which é qual ou o que quando eu tenho opções. E aí você vai memorizar, você não vai esquecer mais. Então, esse é o which, que em português tem o mesmo significado que o what, ok? How. Gente, clica aí no coraçãozinho. Deixa eu ver esse coraçãozinho. Quem tá aí com a teacher? Aqui no nosso Fala Teacher, na aula de inglês. Clica aí nesse coraçãozinho. Convida mais pessoas para participar aí da nossa aula de inglês pra gente aprender muita coisa em inglês, ok? Então vamos lá. How. How significa como. Olha aquela pergunta bem famosa que você conhece. How are you? How are you? Como você está? How are you? Então, você vai falar how, que significa como. Como vai você? Como você está? Outra pergunta também que você já vai acostumar aí. How old are you? Nesse caso, how old are you? Ó, os coraçõezinhos. Thank you. How old are you? How não tem esse mesmo significado, né? Porque aqui tá perguntando quantos anos você tem. Mas eu quis trazer esse exemplo para você já aprender essa perguntinha. Então, não precisa focar que significa só como. Nesse caso dessa pergunta aqui, eu quis trazer porque é uma pergunta muito comum. É muito bom você aprender a perguntar quantos anos você tem. Quando você estiver ali conversando com alguém, conhecendo uma pessoa nova, você lembrar. How old are you significa quantos anos você tem. Mas voltando aqui pro caso do how, que significa como. Então, bora lá. How do you go to work? How do you go to work? Como que você vai pro trabalho? Como que você vai para o trabalho? De ônibus, de carro, a pé? By bus, by car, on foot? How do you go to work? Como que você vai de carro? Como que você vai para o trabalho? Mais um exemplo aqui.
How did you do that? Como que você fez aquilo? How did you do that? Como que você fez aquilo? Como é que você fez aquela redação? Como é que você fez aquele exercício? Como é que você fez aquilo, tal coisa? How did you do that? Ok? Mais um exemplo. How are we going to do that? Como que nós vamos fazer aquilo? Como é que a gente vai fazer isso? Tá? How are we going to do that? E aqui o nosso último exemplo. How do you like your coffee? Como que você gosta do seu café? Então, vamos imaginar que você tem uma visita na sua casa e aí você vai perguntar, né? Você vai preparar ali um coffee e você pergunta, How do you like your coffee? Como que você gostaria do seu café? Que jeito que você quer o seu café? Como, tá? Então, how significa como. E para você memorizar o que significa how, pra você não esquecer mais, o que você vai fazer? Que a nossa dica aqui do dia é o quê? Memoriza uma pergunta com how. Então, memoriza How are you? Que é uma frase muito famosa. Uma pergunta que todo mundo começou a aprender inglês, já aprendeu ela ali. Então, você vai falar How are you? Como você está? How significa como. E aí, você vai memorizando. Então, procura memorizar uma palavra com cada um desses question words que você vai memorizar e você não vai confundir mais, ok? Agora, eu trouxe aqui who, que é um question word, who. Cuidado para você não confundir, tá? Muita gente confunde how and who. Mas tenta aí memorizar uma pergunta com cada um para você não confundir mais. Então, how é como e who é quem, tá? Então, por exemplo, aqui, who are you? Eu quero perguntar, quem é você? Who are you? É tipo, você chega num lugar, você não conhece aquela pessoa, ela tá junto ali com as suas amigas e você fala, hi, who are you? Quem é você? Tá? Outra perguntinha. Who is your favorite singer? Quem é a sua cantora ou seu cantor favorito? Who is your favorite singer? Tá? Então, who é quem? Who is your teacher? Quem é a sua professora? Who is your teacher? Ok? Who did you go with? Who did you go with? Com quem você foi? Então, uma pergunta também que com certeza você vai usar muito, né? Quer saber, nossa, você foi no show do fulano. Ai, você foi no evento tal. Com quem que você foi? Me conta, who did you go with? Ok? Agora aqui, ó. Who do you play soccer with? Com quem que você joga futebol? Who significa quem. Então, quando você quiser perguntar com quem, a sua pergunta vai começar com who e lá no final você coloca with. Com quem você foi? Who did you go with? Com quem que você joga futebol? Who do you play soccer with? Então, você está perguntando com quem alguma coisa. Ou também, se você quiser perguntar, quem é ele? Aí você vai falar assim, who is she? Sorry, who is he? Quem é ele? Who is he? Tá? Então, who significa quem. E para você memorizar who, você vai memorizar uma pergunta. Então, você vai memorizar how significa como, porque tem aquela perguntinha. How are you? Tá? Who significa quem, porque eu aprendi uma pergunta. Who are you? Quem é você? E aí, você vai memorizando. E anota todas essas perguntas aí para você ir memorizando. Você vai sair daqui com um vocabulário muito, muito, muito maior do que você entrou. Então, se antes da aula você não conhecia essas palavras, só imagina o seu nível agora. Depois que acabar a aula, quantas coisas você já sabe, ok? Agora vamos ver aqui where. Where significa onde. Where, onde, ok? Então vamos ver aqui. Primeira pergunta, muito famosa, muito praticada, muito usada. Where are you from? Vocês sabem o que significa where are you from? Conta aqui pra mim nos comentários. Where significa onde. E o que significa essa pergunta? Where are you from? Me conta aqui nos comentários. Quem sabe o que significa? Where are you from? Então, quando você conhece uma pessoa, você fala, hi, what's your name? Ela responde. E aí você fala, what do you do? O que você faz? Ela responde. E aí você pergunta, where are you from? E o que é essa pergunta? Que sabe? Quem sabe o que significa? Where are you from? Então, ali junto com how are you, what's your name,
com certeza, as perguntas básicas que você aprende ali de cara na primeira aula de inglês, com certeza você vai aprender. Where are you from? Que significa de onde você é. Então, memoriza. Where are you from? De onde você é? Ou também você pode perguntar. Where do you live? Onde você mora? Where do you live? Onde você mora? Where do you work? Aonde você trabalha? Oh, Giovana, very good. Tem um delay aqui, né? Mas apareceu aqui pra mim. Very good, Giovana. Oh, gente, muito bom vocês aqui na nossa aula. Muito, muito bom. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Lembrando que toda quarta-feira, às 18 horas, a gente tem o Fala Teacher aula de inglês, ok? Segunda-feira também tem Fala Teacher, mas são outros assuntos também pra te ajudar a ficar fluente no inglês. E aqui, na quarta-feira, aula de inglês. Toda quarta-feira, tá? E se você chegou um pouquinho atrasada, no problem, fica aqui até o final da aula, mas as aulas ficam todas gravadas, tudo direitinho aqui no meu Instagram, pra você poder revisar depois, assistir de novo. E se você não pegou a aula toda, você também poder assistir desde o começo. Então, where significa onde. E aí a próxima pergunta, o próximo exemplo aqui. Where are you going? Onde você vai? Onde você vai? Where are you going? Where are you going? Outra pergunta. Where do you study? Onde você estuda? Where do you study? Onde você estuda? Ou também você pode falar Where is my mobile? Onde está o meu celular? Where is my mobile? Eu perdi meu celular. Where is my mobile? Where is my mobile? Where? Então, para você memorizar o where, você vai memorizar essa pergunta mais famosa de todas. Where are you from? Então, você vai fazer esse exercício, tá? Você vai pensar assim, gente, peraí. Where? Ai, o que significa where mesmo? Ai, eu aprendi uma perguntinha com where. Where are you from? Que significa de onde você é. Where significa onde. Então, gente, anota essa dica, tá? Para memorizar esses question words, que são essas palavras que a gente está aprendendo aqui, que são usadas para fazer pergunta, para você memorizar cada um deles, não esquecer e não confundir, memoriza no mínimo uma perguntinha com cada um deles, que na hora que você precisar usar ali numa conversa, você vai lembrar, ok? Então, where significa onde. E o próximo, teacher? When. Então, o próximo question word aqui, a gente tem when, que significa quando, tá? Cuidado para não confundir where and when. Você vai memorizar uma perguntinha com cada um. Então, when significa quando, tem relação ali com tempo. E aí, você pode perguntar, tá conhecendo uma pessoa ali, você vai falar When is your birthday? Quando que é o seu aniversário? When is your birthday? Ok? Então, significa quando. When did he leave? Quando ele saiu? When did he leave, tá? Não é que horas, tá? Que horas é what time. Aqui a gente tá falando de when, que é quando. When will you go? Quando você vai? Quando você irá? No futuro aqui, né? When will you go? Quando você irá? Quando que você vai? When are you going to do your homework? Então, você pode virar para o seu filho aí, para sua filha e falar quando que você vai fazer o seu dever de casa? When are you going to do your homework? When? Quando? When did you eat? Então, você pode perguntar para o seu filho ou para o seu marido. Tá com fome? E ele fala não. E você vai perguntar, quando que você comeu? When did you eat? Ok? Então, você vai perguntar when. When is your wedding? Quando é o seu casamento? When is your wedding? Então, gente, olha aqui. Além de você estar aprendendo a fazer perguntas com os question words, você está aprendendo todos esses question words, sem falar que você está aprendendo mais um monte de perguntas e um monte de palavras novas. Em apenas 20 minutos de aula, olha quanta coisa você aprende. Então, se eu falo pra vocês, né, que os 20 minutos são mágicos. Então, você acha que 20 minutos é muito pouco? Mas você tem noção aqui, na nossa aula, que você tem noção tanto de coisa que dá pra aprender em 20 minutos, né? E continuando aqui, então, bora ver mais um question word? Então, vamos falar aqui sobre whose. Whose. Esse é um pouquinho mais diferentinho, né? Você, talvez, aqui, dependendo do seu nível, você ainda não conheça o whose. Mas é muito simples.
Whose significa de quem. Sabe quando você encontra assim? Por exemplo, aqui, ó. Eu encontrei essa caneta aqui. E aí eu tô aqui junto com o pessoal e falo assim, de quem que é isso aqui? De quem que é? Whose is this? De quem é? De quem é isso? Whose is this? De quem? Whose is this? Ok? Ou, por exemplo, eu encontro o celular aqui na mesa, ou a professora na sala de aula, e ela pergunta, whose mobile is this? De quem que é esse celular? Whose mobile is this? Ou aqui a pergunta sobre a caneta, whose pen is that? Então, de quem que é essa caneta? Ou aquela, né? No caso aqui tá falando that. De quem é aquela caneta? Sabe assim, você encontrou a caneta ali no chão? Aí você fala assim, whose pen is that? De quem é aquela caneta lá? Whose pen is that? Ou você pode perguntar, whose books are these? De quem são estes livros? Whose significa de quem. Whose magazines are those? De quem são estas revistas? De quem são aquelas revistas? Whose magazines are those? Então, whose significa de quem. Então, memoriza. Então, memoriza, por exemplo, essa primeira perguntinha aqui, que é a mais facinha, né? Whose is this? De quem que é isso aqui? Whose is this? De quem é isso? Ou whose pen is this? De quem é essa caneta? Que aí você vai memorizar. E quando você precisar lembrar como é que fala de quem, você vai recorrer à perguntinha no seu banco de dados aí, que você tá aprendendo. E você vai conseguir lembrar, porque você aprendeu uma pergunta no mínimo. Aqui você tá aprendendo um monte de perguntas, né? Talvez não dá tempo de você anotar tudo, mas printa a tela aí, que para você poder praticar depois, revisar aí aos pouquinhos, que vai ser muito bom para você, muito vocabulário aqui novo, muito conteúdo, tá? E agora a gente vai ver aqui o why. O why significa por quê. Why. Igual nossa, que a gente que é mineiro, né? Eu sou mineira. Mineiro fala why. E why significa por quê. Então aqui tem alguns exemplos de perguntas. Why do you want to speak English? Por que você quer falar inglês? Why do you want to speak English? Why are you in a hurry? Ai, essa pergunta de milhões, né? Por que você tá com pressa? Tá todo mundo com pressa hoje em dia. Why are you in a hurry? Por que você tá correndo desse tanto, com tanta pressa? Why are you in a hurry? Outra perguntinha. Why is he here? Why is he here? Por que ele tá aqui? Why are you doing this? Por que você tá fazendo isso? Why are you doing this? Tá? Why did you say that? Por que você disse aquilo? Why did you say that? Por que você disse aquilo? Why did you say that? Why do you want to move out? Por que você quer mudar? Por que você quer mudar? Né? Mudar de casa, mudar de apartamento. Why do you want to move that? To move out? Why are you studying English? Por que você está estudando inglês? Why are you studying English? Ok? Why significa por quê. Então, mais uma vez, memorize essa pergunta. Por que você quer falar inglês? Why do you want to speak English? Why do you want to speak English? Por que você quer falar inglês, tá? Então, aqui você tem vários exemplos de perguntas aqui para você memorizar esses question word. Então, são muitas perguntas. Você viu aqui que tem muita palavra nova, tá? Você não precisa decorar regras gramaticais. Por que que usou esse do? O que significa palavra por palavra? Por que que tá isso primeiro que aquilo? Por que que em português a ordem é diferente? Você não precisa saber de nenhum desses porquês. A única coisa que você precisa saber é falar inglês. Então, você não precisa memorizar, decorar regras, principalmente regras gramaticais, porque aqui tá cheio de regra gramatical. Mas não precisa. Para falar inglês, você só precisa saber as coisas. Então, quando você quiser aprender coisas novas, para você memorizar, você vai fazer o seguinte: você vai memorizar uma frase inteira, uma estrutura inteira. E aí você vai memorizar, porque você não tá só na base ali da de decoreba, e muito menos decorando regras gramaticais. Como é que pergunta? Por que você está com pressa? Why are you in a hurry? Precisa saber de regra gramatical? Não, você só precisa saber que para perguntar por que você está com pressa é why are you in a hurry? Então é isso que você tem que fazer com todos os exemplos
com todas as palavras novas, tudo que você quiser aprender, ok? Gostaram então da aula? Clica aí no coraçãozinho e me conta se você gostou da nossa aula. Foi bastante conteúdo, hein? Tá vendo, gente? Eu falo pra você dos 20 minutos mágicos, que dá pra aprender muita coisa em 20 minutos. Você só precisa de 20 minutos por dia pra você falar inglês. Então, lembra disso. Quarta-feira, conta comigo, que a sua aula de quarta-feira é comigo aqui, tá? E nos outros dias, também tô sempre por aqui no Instagram pra você. Oh, thank you so much. Amei aqui, Vanessa. Olha, gente, tem como curtir aqui agora, né, os comentários. Foi bom demais, então. Meninas, então, pensa nisso. Eu quero deixar essa reflexão pra você. Pensa, quanta coisa dá pra aprender em 20 minutos. Nossa aula foi de 20 minutos. E olha só quanta coisa que deu pra aprender, né? I like it. Oh, thank you so much, Giovana. Conta comigo aqui. Sempre quarta-feira, toda quarta-feira, às 18 horas, a gente tem o Fala Teacher de aula de inglês. E na segunda-feira a gente também tem Fala Teacher. Toda segunda e toda quarta tem o Fala Teacher. Na segunda-feira a gente fala sobre estratégias. Mas, gente, a aula de inglês é top. Mas, sim, já acabou, amor. I love it. Ah, Giovana. Emerson, my cousin, hello. You're welcome. Emerson, é isso aí, ó. Toda quarta-feira tem aula de inglês aqui no Fala Teacher, aqui no meu Instagram. E como eu tava falando pra você, a aula de inglês da quarta-feira é top. Mas o Fala Teacher de segunda-feira também é. Porque você começa a refletir e eu te dou dicas, estratégias, falo de ferramentas para ajudar você a se tornar fluente. Então é muito, muito importante, ok? É importante. Esteja comigo aqui toda segunda e quarta às 18 horas, ok? Thank you so much. A aula fica gravada, ok? Don't worry. Tá gravada aqui pra você. Foi ótima a nossa aula. See you. Good night. Bye, bye.